Estamos sim, Guilherme. Tá pequenininho aí, mas... Então, beleza. Aqui foi a planilhazinha que eu fiz, bem basicazinha, do primeiro dia, né? Primeiro Sim. dia eu coloquei os copos lá. Deixa eu ver aqui as fotos, peraí. Tá. Esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro dia. Mas aqui já tá meio corroído o prego, então acho que não foi o primeiro dia. Mas assim, no primeiro dia não teve nada, como eu mostro aqui na planilha. Não corroeu nenhum dos pregos. Certo. Mas aí, com o tempo, já no terceiro dia, que foi ficando assim, a água foi ficando meio turva, né? Aham. Meio com a corrosão. O único que não ficou corroído foi o que não tem nada, que é esse aqui, que ele fica ao ar livre. Certo. Aí teve um aqui, professor, que eu não consegui colocar aquele produto que eu não consegui comprar aquele produto que você falou. Sim. Só que eu coloquei o cloro, que meu pai tinha lá, eu coloquei cloro. Aí Cloro. eu, aí eu não sei se dá muita diferença, mas enfim, eu coloquei e corroeu muito. É. É Aí, diferente. O é, cloro do outro isso. produto é muito diferente. Na verdade, o cloro, na aula de hoje, vocês vão perceber que o cloro vamos dizer assim, é o elemento, né, que mais propicia a corrosão do aço. O objetivo daquele produto era outro. Entendi, professor. Mas, Aí, mas assim, com cloro ficou muito corroído. Dá pra ver aí, ó. Aí os outros também todos ficaram muito corroídos. Aí isso aqui aconteceu com o que tinha sal, né? Acho que foi evaporando a água e o sal foi ficando. aham. O que tinha óleo também, todos ficaram corroídos. E o engraçado é que com óleo, o barbante vai puxando o óleo assim, é muito estranho. É porque ele absorve, né? Isso. Mas aqui na planilha foi. No segundo, o copo 2 o prego apresentou uma ferrugem parcial. E o copo 1, que estava vazio sem nada, só com prego, não apresentou nada. Em todos os 14 dias observados. Os outros, no sexto dia, já apresentou uma ferrugem completa. E no 14º dia, eles estavam todos enferrujados. Muito enferrujados. Sim. É, mas você percebeu a diferença nos primeiros dias de um para o outro? Ou a corrosão foi igual em todos? Não, foi diferente. No que estava com cloro foi mais rápido e no que estava com sal, água e cloreto de sódio também foi muito rápido. Tá? O que estava com óleo demorou um pouco mais, mas ele corroeu também, bem, tipo, uns 2 dias depois. Mas assim, a maioria, todos ficaram um pouco período de tempo para corroer todo. Entendi. Então, na verdade, gente, assim, o objetivo é como se fosse um ambiente diferente para cada estrutura metálica, vamos falar assim, né? Então, assim, os ambientes, né, a depender da exposição da armadura, tem mais facilidade ou menos facilidade do metal se oxidar. Então, a observação era mais ou menos assim, né, a diferença do meio ambiente. Mas, ok, eu preciso que você me mande esse material, tá, Guilherme? Vou te mandar. Pode ser pelo e-mail, pelo blog? No blog eu não preparei lá para poder receber, pode ser pelo e-mail, tá? Tá, vou te enviar aqui então. Então, beleza. Valeu, obrigado, viu, professor? Quem mais se habilita aí? Próximo. Pode ser, professor. Só não tenho foto, professor. Mas eu fiz a planilha aqui. Então, apresente aí. É, nesse. No vazio aqui, Sim. eu só comecei a perceber umas coisinhas aqui nos 14 dias, né? Começou uns manchinhas preta. Aí Sim.
No que tava água pela metade, no primeiro dia começou o início mesmo, começou a dar uns indícios de ferrugem. No terceiro dia começou a mudar a coloração da água, é mais para aquela cor de ferrugem. No sexto dia a água evaporou um pouquinho e uma presença maior de ferrugem. E nos 14 dias ele já estava 100% enferrujado e com pouca presença de água. No que tinha água total foi mais ou menos o mesmo esquema do que estava pela metade. No que tinha água e óleo, a quantidade de ferrugem inferior ao copo com água parcial. No terceiro dia eu pude perceber que a ferrugem meio que ela ficou homogênea com óleo. E no sexto dia, homogeneidade da ferrugem e do óleo com pouca presença de água. Ou seja, tinha um pouco de ferrugem com óleo e um pouco de ferrugem com água. Sim. No 14º dia já estava aqui todo o aspecto diferente, que eu digo, já estava a ferrugem que estava misturada com óleo estava diferente da que estava com a água. Que é a tonalidade dela. No cloreto, ele ficou meio solidificado. E aí lá pro 14º dia começou a meio que amolecer um pouquinho. Mas já estava bem enferrujado aqui nesse 14º dia. Com sal, nos 2 copos, deu uma coloração meio branca. A ferrugem meio branca. E a água evaporou mais rápido também. E no 14º dia, todos aqui eles já estavam tipo 100% enferrujados já. É isso. Então, uma outra coisa para a gente observar é que a água, né, é um solvente natural. Então, a água dissolve o ferrugem, né? Então, o material, o metal, na presença da água, ele vai perdendo massa para a água, né? A água cria o ferrugem acontece e a água começa a dissolver o ferrugem. Então, isso é uma coisa que é progressiva, né? Ele vai, se fosse colocar mais tempo aí, vocês iam perceber que o prego ia enferrujando tanto que ele ia perder a massa, ele ia, em algum momento, quebrar ou ter vários pontos neles mais grossos, ou pontos mais finos, vocês iam conseguir perceber isso se desse sequência. Aí as fotos, você não fez o registro das fotos, né? Não, ficou faltando as fotos. Então depois você manda esse seu quadro aí por e-mail, tá? Tá. Tem como você mandar seu e-mail aqui no chat? Vou colocar aí. Beleza. Quem se habilita aí agora aí? Eu, Christopher. Vamos lá, Cris. Deixa eu lembrar como é. Compartilha isso aqui. Eu fechei. O e-mail tá no chat já. Tá vendo aí? Sim, tô vendo. Professor, aconteceu um negócio bem curioso no meu. Que foi. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Porque eu não tenho fotos, porque no meio do trabalho minha mãe jogou meus pregos fora. O copo com tudo. Eu avisei ela, mas não adiantou muito não, eu acho. Aí eu não sei se tá vendo na câmera, deixa eu abrir aqui. A câmera, estamos vendo. Tá vendo? Eu tenho os pregos aqui, ó, no copo. Eu botei até no arame. Ah, sim. Só para registrar aí que eu realmente fiz. Vamos lá. No copo vazio, onde tinha só o prego, eu não vi muita modificação, não. Só lá pro final, até onde eu consegui ver, mais ou menos. Ela jogou fora, já tava quase nos 14 já.
Aí a única coisa que eu vi é que no finalzinho tava alguns pontinhos preto. Eu não sei se ia ficar mais ou não, que o prego ele sumiu. Que É, dava para ver até hoje, né? Se ele ia continuar surgindo essas manchazinhas nele, no sim, copo vazio. ele ia progredir, sim. Aí no copo com água, parcial e total, no primeiro dia, no dia seguinte, quando eu comecei, a água já estava um pouquinho já suja, já estava com ferrugem. E aí foi aumentando. A diferença dos dois com água parcial e total é que o parcial, a parte que não estava imersa na água, o prego continuou normal, né? Mas ele começou a escurecer mais rápido do que o que não tinha água. Não sei se é por causa da evaporação ou não. Mas foi gradativo. O ferrugem soltando e junto com isso a água evaporando. Já no final do quarto dia já estava quase toda evaporada. Só não estava mais que a água com sal, né? Eu não coloquei tanto sal que nem o Guilherme mostrou lá, mas eu percebi que evapora mais rápido do que sem o sal. E também o prego, apesar dele enferrujar, ele fica meio claro. Parece que todo o ferrugem que o prego começa a soltar, ele desmancha na água. E só que o que fica mais em cima fica. Parece que limpa o prego. Eu não entendi direito também. O cloreto de cálcio, ele endureceu já no dia seguinte já estava duro. Não sei se de alguém também ficou assim, mas o meu endureceu. Não sei se eu comprei o certo. Eu só coloquei o prego no meio dele, com o copo meio cheio. Eu podia ter tirado foto, só que já era, né? E ele ficou duro até o final. Mas o prego oxidou? Na parte que tava imersa, ele ficou um pouco esbranquiçado, na verdade. Não oxidou muito, não. Uhum. Certo, isso mesmo. E com óleo, a água com óleo, eu percebi que o ferrugem foi surgindo normal, menos, né? Menos do que o copo só com água. E a água também demorou mais para evaporar. E o ferrugem parece que ele se misturava mais com o óleo do que com a água. E ficava com a cor diferente no óleo. Ficava mais escuro. E basicamente é isso. No final eu queria ver com cloreto de cálcio no final. Só que como jogou fora, eu coloquei aqui, ó, no 14 dia que começou a amolecer, mas é porque caiu um pouco de água dentro aí amoleceu de novo. Entendi. Mas ele tava até o 10º dia ali, que é onde eu ainda tinha, ele tava duro ainda. Eu só não vacilei e não registrei as fotos, mas tava tudo bonitinho, botei no arame e tava certo. Só que o que eu consegui observar foi isso, professor. O Tá. prego sem água nada e o resto foi gradativo. A aula de hoje vai complementar a observação de vocês. A gente vai conversar um pouco. Não, beleza. Aí só me mandar aí por e-mail, tá? Tá bom, fechou. Valeu. Próximo aí. Lucas. Professor, eu cheguei agora. Se não tiver ninguém ainda para apresentar, eu posso apresentar o meu. Pode ir aí, dá sequência aí. Tá aparecendo a tela aí ou não? Tá aparecendo, Lucas. Pode sim. Ah, beleza. Então, professor, fiz aqui a experiência que você tinha pedido. Pelo, pelo que eu percebi aqui, pelo menos aqui no meu, o copo com óleo, ele enferrujou mais rápido. Não sei se nos outros aconteceu isso também, que acabei de chegar também, não vi a apresentação. Mas no meu enferrujou mais rápido. E o copo com sal foi o que enferrujou menos. Tanto ele todo submerso, quanto ele naquele um terço ali.
Aí, ó, essas imagens aqui, ó, aqui é do primeiro dia que eu registrei, e aqui Sim. já é o resultado do último dia, do 14º dia. Aí esse copo aqui é o com óleo, ó, que eu estava falando, que enferrujou mais. Esse aqui é só com a água, aqui é com água e um terço da água, né? Só Sim. água. Aqui é sem nada, né? O primeiro copo sem água não enferrujou o prego, continuou da mesma forma que foi colocado no primeiro dia até o 14º. E aqui é com sal. Esses dois últimos aqui é com sal. Esse aqui é o copo inteiro, completo, e aqui é só a metade da água aqui. Dá até para perceber, ó, que ele enferrujou menos também, pela foto. Enferrujou E, menos que comparado com qual? ele enferrujou menos comparado com só a água e o óleo, né? O que tinha sal. Os dois que tinha sal, pelo menos aqui na minha experiência, ele enferrujou menos do que o restante. Que tinha água e o outro que tinha óleo. E o que tinha óleo, ele enferrujou mais rápido. Aí foi E, gradativo, né? Foi aumentando. No primeiro dia, o segundo copo agravou a ferrugem, foi agravando, até o 14º dia. No terceiro copo, aconteceu a mesma coisa, no quarto também. mas E essa. todos que continham água enferrujou. O único que não enferrujou foi o que não tinha água. Entendi. Nesse que você tinha água parcial, enferrujou total ou enferrujou parte do prego? Enferrujou só a parte que estava molhada, esse aqui, ó. Sim, Não sei se está dando para ver ou a imagem está pequena. tá claro, dá para ver sim. Dá para ver, né? Dá. Aí esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, o quarto, quinto e o sexto. Então, bacana. Preciso que você me Então, mande esse material aí, tá? beleza, era isso. Ok. Próximo aí. Agora manda com o nome, tá? Senão depois eu não consigo identificar. Tranquilo. É no e-mail de projeção mesmo, né? Isso. Tranquilo. Daqui a pouco eu já mando. Essa apresentação, esse trabalho compõe a nota do A1, tá, gente? Junto com a prova. Quem mais aí? Já foi o Christopher, o Igor, Lucas, Davidson, Anderson, Romário. Bom, então vou complementar o trabalho com a aula de hoje. Nós vamos continuar falando de corrosão. E aí precisa aí que à medida que vocês forem tendo dúvida, né? Ou dúvida, ou quiser fazer alguma consideração, ou com alguma colocação, é só me interromper. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Eu tô, tranquilo. Então vamos nós aí. Vamos lá. Então, pessoal, corrosão, né, tecnicamente falando, é a deterioração do material pela ação química ou eletroquímica do meio ambiente associado ou não a um esforço mecânico. Então, a corrosão ela vai se dar através de um processo químico ou eletroquímico, a gente vai falar sobre isso, e ele pode estar associado a um esforço mecânico. O esforço mecânico é o esforço da estrutura, né, com seus carregamentos, peso próprio e tudo mais, que se dá o esforço mecânico. Mas não necessariamente precisa do esforço mecânico para que haja a corrosão. Um outro conceito de corrosão é o processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural do material, por um ataque químico ou eletroquímico ou eletrólito. Vocês vão entender isso um pouco mais à frente aí. Então, na verdade, a corrosão, assim, dentro das patologias que a gente tem, a corrosão é aquela de maior gravidade para uma estrutura, tá?
Claro, obviamente, a gente não está falando de erros, né? Erro de cálculo estrutural, erro de execução, né? Nós estamos falando assim das patologias nos ataques que provoca a deterioração da estrutura, a corrosão é o ponto mais crítico. E quais são os tipos de corrosão? A gente tem alguns tipos que a gente pode listar para vocês. A gente tem a corrosão que a gente chama de generalizada, né? Então, ou seja, o processo está totalmente instalado ao longo de toda a peça, né? Não existe, aí, por exemplo, no experimento de vocês, era uma corrosão, em alguns pontos, corrosão localizada, né? E não houve ataque, por exemplo, aonde estava emerso d'água, né? A parte submersa. Houve corrosão e na parte emersa, onde não tinha contato com a água, não houve corrosão. E, em algum caso, houve corrosão total. Na corrosão total, a gente chama de corrosão generalizada. A corrosão pontiforme é aquela corrosão que no experimento de vocês, lá com 14 dias, começou a aparecer lá no prego que estava fora, né, no ambiente, atmosfera só em contato com o ar, começou a aparecer alguns pontinhos pretos, né? Em alguns casos aí vocês citaram que isso apareceu. Então é a corrosão pontiforme. São pontos de ferrugem que aparecem na peça, né? Por exemplo, essa imagem do meio que está aparecendo para vocês. A da esquerda seria a generalizada, a do meio essa seria a pontiforme. E a corrosão por tensão fraturante, né? O elemento metálico está sob tensão, né? E essa tensão, né, provoca fissuras e aí com isso gera ali uma energia que gera uma corrosão. Então é a corrosão por tensão fraturante. E como é que a gente ainda classifica essa corrosão? A gente tem, vou falar de cada uma delas daqui a pouco, tá? A corrosão eletroquímica, corrosão química, corrosão eletrolítica. O que é a corrosão química? Então, a corrosão química, na verdade, é porque os metais é uma liga, são ligas metálicas, né? Então, você tem mais de um material e, nesse aspecto, um elemento metálico perde massa, elétrons, para outro elemento da mesma liga metálica, né? Ou isso acontece em um meio que faz essa transformação. A transformação não, que permite que um elétron, né, ele caminhe em direção a outra massa, né? Então, por exemplo, quando você tem no meio aquoso, né, no meio líquido, né, que pode ser a umidade do ambiente, né, você tem uma barra de ferro e uma barra de cobre e elas estão ligadas entre si, gera uma corrente elétrica onde o ferro e o cobre, né, vai gerar uma ferrugem, né, uma oxidação. Então, os materiais vão perder massa formando uma pilha, né? Então, os metais, cada metal tem um potencial elétrico. Então, o fato de ser metais diferentes faz que gere uma corrente elétrica. Então, você vai ter um elemento que é o anodo, o outro elemento é o catodo. Então, um material vai perder massa para o outro. Na imagem que a gente está mostrando aqui, por exemplo, né, a gente tem uma chapa de ferro, um parafuso galvanizado e uma porca. Então, esse metal exposto a um ambiente com umidade, como são ligas metálicas diferentes, faz com que a peça se oxide. Então, é muito comum isso acontecer quando a gente usa, por exemplo, parafusos que não são adequados
ao tipo de estrutura que você está usando, né? Vamos falar aí um pouco, por exemplo, do gesso acartonado. O gesso acartonado é uma peça metálica, ela é toda parafusada e você vem com as placas metálicas, né? Aquele parafuso, parafuso que a gente usa para o gesso acartonado é um parafuso especial, galvanizado, compatível com a estrutura metálica que está ali por trás. Então, se a gente usar um parafuso inadequado, então, como as ligas metálicas são diferentes, o parafuso pode oxidar e então ele perde a função mecânica dele e ele vai se romper. E nas estruturas metálicas é a mesma coisa, né? São ligas metálicas diferentes e aí, em função de ser ligas metálicas diferentes, um metal encostando diferente no outro, o cobre no ferro, por exemplo, um vai perder massa para o outro, né? Um vai oxidar mais rápido que o outro. A corrosão química, na verdade, é quando você tem um ácido, por exemplo, né, que você faz o ataque direto em cima do metal, né? Então, o ataque de alguns agentes químicos diretamente sobre a peça metálica vai provocar a corrosão, né? Isso não existe a transferência de elétron, né? Então, o ácido faz o produto químico faz o ataque na liga metálica e começa a provocar corrosão. Então, não tem a ver com a diferença de potencial dos metais. É o ácido, né, o agente corrosivo, é que faz o ataque direto na peça. A gente tem a corrosão eletrolítica, né, que é uma peça metálica quando corre uma corrente elétrica sobre ela, e essa corrente elétrica, né, conduz os elétrons e faz com que o metal perca massa. Então, vai dar uma oxidação pontual, onde nesse ponto perdeu massa, né? A corrente elétrica fez com que a massa do metal caminhasse e, com isso, dá essa corrosão. Tá? Então, ou seja, precisa da corrente elétrica para poder que isso aconteça. Então, a gente, por exemplo, torres metálicas, torres de transmissão, existe todo um cuidado para que não passe corrente elétrica, ou, né, que pelo menos a peça esteja totalmente aterrada, para que não aconteça a corrosão da peça. Então, essa é a questão da corrosão eletrolítica, né? Então, é um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Então, a peça sozinha não vai gerar essa corrosão, mas em passando uma corrente elétrica na peça, se a peça não estiver devidamente aterrada, ela vai dar início a uma corrosão e é uma corrosão progressiva, tá? E a corrosão eletroquímica, né? Nessa corrosão, a reação química com o movimento dos elétrons, ela precisa que a peça esteja num ambiente aquoso, né? Então, é a mesma coisa da diferença de potencial. Para isso, precisa que tenha que ter umidade e tenha que ter o oxigênio. Se eu conseguir cortar a umidade e tirar o oxigênio, a peça não vai oxidar. Então, por exemplo, no experimento de vocês, se a peça tivesse toda submersa e não evaporasse, em alguns casos aí de vocês evaporou, e ela está totalmente coberta de óleo, não permitindo que o oxigênio saia, a tendência é que ela não oxidasse. Mas como às vezes o experimento não é perfeito, então o oxigênio circula, a peça acaba oxidando, né? Então, na corrosão eletroquímica, a reação química com o movimento dos elétrons, ela se dá através do meio aquoso que ele está, né, e na presença de oxigênio. Então, são essas as três corrosões que a gente pode ter, né? A corrosão eletroquímica, a química, a eletrônica, 4, na verdade, né? E a eletroquímica. A gente está apresentando aí para vocês uma tabela
do potencial elétrico dos metais, né? Então, a gente tem, por exemplo, o ouro, né? Quanto mais elevado o potencial elétrico, né? Menos ele vai perder massa. Então, sempre nessa escala que a gente está mostrando para vocês, o ouro, por exemplo, a prata perde massa para o ouro, o cobre perde massa para a prata, o chumbo perde massa para o cobre, o ferro perde massa para o chumbo, o cromo perde massa para o ferro, o zinco perde para o cromo, e assim sucessivamente. Obviamente, o potássio perde massa para o ouro, né? Então, essa é a escala, né, de maior poder redutor, né? Ou seja, o ouro tem maior poder redutor e vai fazer com que, por exemplo, o ferro, né, perca massa, vai reduzir a massa do ferro, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, na obra é muito comum eu ter materiais galvanizados, materiais de cobre, tubulação de cobre, e às vezes, por isso que é necessário a gente isolar os metais quando um metal entra em contato com o outro, né? Porque existe uma diferença de potencial. Por exemplo, água quente dentro de uma parede de gesso acartonado, aí você tem lá o tubo de cobre, quando a gente utiliza, né, obviamente, o tubo de cobre para conduzir água quente, e às vezes ele encosta no galvanizado da estrutura do gesso acartonado. Se ele não tiver isolado, o cobre vai se oxidar e vai furar o tubo de cobre, né? Na verdade, é isso que acontece. Então, é muito comum que isso aconteça na obra, e às vezes em tubulações, para fixar uma tubulação de cobre, a gente utiliza as braçadeiras galvanizadas. Mas é necessário que a braçadeira não entre em contato com o cobre. Ela tem que ter um isolamento. Se você tiver o tubo de cobre fixado, por exemplo, nos subsolos, né, a tubulação está lá totalmente aérea, e você tem uma tubulação de água quente de cobre, e a sua fixação por exemplo, com uma barra galvanizada. Se você não isolar a barra de cobre e deixar ela em contato com a barra galvanizada, o cobre vai perder, vai oxidar e vai furar, por conta da diferença de potencial que tem o cobre com o ferro. Apesar do ferro, às vezes, tá protegido, mas ainda assim, aquela proteção, ela é zinco, né? A proteção do galvanizado é um zinco, o zinco também é um metal, então vai acontecer essa diferença de potencial, você vai perder massa de um metal para o outro, e um vai oxidar e vai causar, torna-se frágil, né? No caso de uma tubulação, ela vai oxidar. Então, essa fica aí a tabela de referência para vocês dos metais, qual tem mais ou menos potencial redutor, né? No caso, quando reduz o outro material, ou poder oxidante, né? O zinco vai fazer com que o cobre oxide, por exemplo. Bom, pessoal, o nosso concreto armado, o aço, né, ele está dentro do concreto, e o ambiente do concreto é um ambiente, a gente chama de ambiente alcalino, né? Ou seja, é um ambiente adequado para o aço, né? Então, por isso que dá muito certo. O concreto armado, as propriedades tanto do aço e do concreto, deformação devido à temperatura, são parecidas. Então, e o ambiente é um ambiente alcalino. O pH do concreto, ele é entre 12,5 a 13,5. Então, isso mantém a barra de aço sem oxidar. Então, se o pH do concreto abaixar, né, começar a reduzir, existem vários agentes que trazem essa potencial de reduzir o pH do concreto, por exemplo, a carbonatação, por exemplo, a fissuração do concreto, faz com que o concreto perde
o pH, aí faz com que a barra de aço comece a oxidar. Então, assim, resumindo para vocês, o ambiente concreto armado é um ambiente adequado para o aço, porque o pH do concreto é um pH alcalino, né? É o meio básico, não é o meio ácido, né? Isso ele tem que se permanecer durante a vida útil da nossa estrutura. Agora, ocorre que na presença, né, de oxigênio e na presença de água, né, se no concreto ali endurecido, né, houver fissuras, por exemplo, onde há possibilidade de penetrar água e o oxigênio, aí a sua armadura vai oxidar, independente se o meio é alcalino ou não. Então, a penetração do oxigênio e da água faz com que a barra de aço ela se oxide. A nossa barra de aço, ela é uma liga metálica, né? Então, a gente tem lá ferro, né, que é o componente principal do nosso aço, mas a gente tem lá vários outros metais que compõem essa liga, a nossa barra de aço, né? Então a gente sabe lá que é ferro, o carbono, né, vai dar a dutibilidade do aço, mas a gente tem manganês e silício, enxofre, oxigênio, tudo isso na composição do nosso aço, da nossa liga metálica. Essa liga metálica nossa, ela teoricamente, ela teria que ser homogênea, né? Mas, em sendo uma liga metálica, os grãos constituintes do aço, ele não é tão homogêneo assim, né? Então, cria uma zona que a gente chama de zona catódica e uma zona anódica dentro da barra de aço. Isso por conta da diferença de potencial que tem dentro da própria barra de aço, né? Porque são ligas metálicas, cada metal tem um potencial elétrico diferente. Então, na barra de aço, quando ela começa a entrar em contato com o oxigênio e em contato com a água, essa zona anódica e a zona catódica, elas são ativadas, então começa o metal, os elétrons caminhar dentro da barra de aço e começa a depositar, perde massa num ponto e ganha massa em outro ponto, com a oxidação. Vou mostrar algumas imagens mais à frente para vocês, vocês vão perceber como isso acontece. Então tem o ferro, né? Na zona anódica, os elétrons, eles fogem para a zona catódica, né? Então, se os elétrons estão migrando, existe essa diferença de potencial, então é massa, né? É massa que está migrando de um lado para o outro dentro da barra de aço. E com isso, né, nessa perda de massa, ocorre a perda da seção da barra de aço. Depois eu vou mostrar a imagem para vocês de como é essa perda de massa, né? A barra de aço vai perdendo seção, a massa, os elétrons vão migrando para o ambiente catódico e vai depositando ali. Então sai massa de um lugar e vai sendo depositada no outro. Então as barras de aço perdem seção. Aqui, nessa imagem que a gente está mostrando para vocês, é a progressão, né, feita em laboratório da perda de massa na barra de aço. Então, na figura A aqui, a gente tem a barra original, onde ela está perfeita, em perfeito estado. Na barra B, a gente já percebe aqui com o tempo esses pontinhos pretos, né? Ou seja, é o puntiforme, né? É a oxidação puntiforme, já demonstrando que houve fuga de material, esse material saiu daqui e foi para algum lugar, né? É o início do processo de corrosão. Na figura C, a gente já percebe aqui que tem já a degradação aqui do metal, né? Já está um pouco avançada, a gente já percebe que a barra de aço já iniciou a perda de seção. Na barra D,
tá bem mais claro. E, por fim, na barra E, a gente observa que, no determinado ponto da barra, a oxidação, né, os elétrons já perdeu bastante massa, né, e a barra já está num processo de corrosão avançada. Então, os elétrons migram de um lugar para o outro, então perde massa no lugar, vai ganhar massa no outro. Isso é uma das formas de corrosão, né? Então, é por migração dos elétrons da zona anódica para a zona catódica. Então, começa a perder massa e, com isso, perde seção. Perdendo seção, a barra de aço perde resistência. No concreto, cuidado, né? Quando a gente tem o cuidado na nossa concretagem com a espessura do revestimento, do cobrimento, né? O concreto tá lá, ficou perfeito, não tem fissuras, não tem nada. Aquele ambiente alcalino do concreto não vai permitir que isso ocorra, né? Então, isso só vai ocorrer quando iniciar um processo de corrosão. Então, existem várias coisas que provocam o início do processo de corrosão. Então, aqui, resumindo aí o que a gente falou, só mostrando a zona anódica e a zona catódica para vocês. Então, a zona anódica, a barra de aço, perde massa, e essa massa, essa oxidação, ela é dissolvida, né, e ela vai caminhando para a zona catódica, né, e esse material ele é depositado na zona catódica. Então, é isso que acontece, a migração dos elétrons em função da diferença de potencial que tem nas ligas metálicas, né, quando a barra de aço deixa de estar no meio alcalino, né, aí começa a perder massa, esse processo de oxidação, né, é um processo expansivo, aonde é depositado massa, começa a expandir o metal, né, o ferrugem, né, a oxidação é um processo expansivo, e com isso ele vai, né, gera tensão dentro do concreto, e aí começa o concreto a fissurar, né? Então, a migração do ferro, né, são dois elétrons da molécula de ferro que vão migrando, né? No contato do oxigênio, né, quando ele tem o radical livre, aí ele vai fazer a ligação química com o ferro, então, por isso que o oxigênio mais a água presente ali dentro do concreto vai reagir com o ferro, né? A gente tem duas moléculas de oxigênio, mais as duas moléculas de ferro que ficam livres em função da oxidação, vai reagir com o oxigênio e com o hidrogênio que está misturado na água. Então, você vai gerar o hidróxido de ferro, que é o ferrugem que a gente conhece. E isso é progressivo, né? O hidróxido de ferro, na presença da água, né, ele vai gerar um outro produto. O processo de corrosão, ele é sempre um processo contínuo. Então, enquanto eu tiver oxigênio e tiver água, esse processo ele vai deixar de ser hidróxido de ferroso, vai reagir de novo com o oxigênio e com a água presente, vai virar um outro material. E esse hidróxido ferroso é um produto marrom e ele é fracamente solúvel na presença da água. Ele é menos solúvel do que o próximo produto que vai reagir, né? Então, conforme o teor de oxigênio presente, ele sofre transformação. Então, o primeiro passo é ele virar hidróxido ferroso. E, a depender da quantidade de oxigênio permanente ali nas fissuras do concreto, né, ele vai gerar um outro produto, né? Você tem mais oxigênio, então você tem mais oxigênio livre. Esse oxigênio livre vai reagir com a água presente ali nas fissuras do concreto,
e vai gerar um outro produto que a gente chama de hidróxido férrico. Esse é o material mais expansível, aí ele já é um pouco mais solúvel, né? Ele desmancha na água e começa a perder seção rapidamente do concreto. Então, se esse processo não for estancado, o hidróxido ferroso ele vai continuar reagindo com o hidrogênio presente na água e com o oxigênio que entra nas fissuras, né, do concreto, ele continua reagindo, vai gerar o óxido férrico hidratado, que é expansivo também. Então, quando a gente vê um pilar que ele está lá já fissurado devido à expansão que aconteceu na barra de aço, né, por conta do ferrugem, o ferrugem é um processo expansivo, então é o óxido férrico hidratado, ele vai expandindo, 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 o concreto não tem mais resistência para poder segurar aquela tensão que a ferrugem, que aquele processo corrosivo denota, então começa a fissurar o nosso concreto. Então, por isso, o cuidado que a gente tem que ter com a umidade presente depois do concreto endurecido, né? Então, aqui, por exemplo, na imagem que a gente está mostrando, é uma barra de aço, que já não houve recobrimento, não houve um reparo, e ela se deteriorou completamente. Então, ela já expandiu, nesse processo de expansão, ela arrebenta todo a cobertura do concreto. Por isso que a cobertura, né, do concreto, ela é importante, tanto para proteger a barra de aço, né, da penetração da umidade, quanto para proteger também com relação à carbonatação, que é uma outra aula que a gente vai ver mais à frente. Então, uma outra imagem aí, ó, que a gente está vendo, onde a barra de aço está totalmente oxidada, e a gente consegue perceber que ela aumentou a seção dela. Não sei se vocês conseguem ver. Então, ela aumenta a seção na barra de aço, e se vocês observarem também, a gente pode ver aqui que nesse, onde eu vou tentar mostrar aqui para vocês, a barra de aço ela expandiu, então, ou seja, ela ganhou material, o processo de oxidação é um processo expansivo, mas a gente pode observar também aqui que os estribos estão aqui, ó, parte dos estribos já romperam, ou seja, para onde é que foi esse material aqui? Então, esse material que estava aqui no estribo, né, que era o aço, ele migrou para algum lugar. Então, esse é o processo de corrosão. O aço, os elétrons, né, a massa do aço migra para um lugar no processo expansivo, e esse processo de expansão, ele consome material de outra área. Então, houve a migração dos elétrons, foi perdendo seção, até que a barra de aço se rompesse. Aqui, ó, os estribos, não sei se vocês conseguem enxergar daí, eles perderam seção. Eu tenho um processo de expansão, mas eu também tenho o processo onde a barra de aço perde massa, ela vai perdendo seção, até que o aço se rompa, né? Tudo isso pode ser evitado desde que a gente faça a intervenção logo no início do processo corrosivo, né? Por exemplo, começou a abrir fissura no concreto, a gente vai lá, colmata essas fissuras, né? Então, se não tiver presença de oxigênio nem de umidade, né, de água, o processo corrosivo não vai acontecer. Aqui uma outra imagem para vocês, ó, onde aqui, ó, o aço se expandiu, né, pelo processo de corrosão, ó, e acaba que as fissuras elas são rapidamente abertas, né? A expansão do concreto gera tensão, a expansão do aço, né, do ferrugem, gera tensão dentro do concreto, e o concreto não consegue resistir a isso, ele fissura todo. E aí, né, com as fissuras abertas, mais umidade, mais oxigênio, mais corrosão.
Aqui são alguns produtos de corrosão. Não precisa ninguém decorar isso, mas é para saber que o processo de corrosão ele não é um só produto, tá? Ele sempre gera outros ó, FeOH2, FeOH3, 4FeOH2. Então, são vários produtos do processo de corrosão. Aqui na barra de aço, aqui, ó, vocês podem ver que aqui seria uma parte que ainda está um pouco preservada, mas nas periferias aqui, totalmente corroído, e a gente consegue ver que é um processo de expansão. A oxidação gera a expansão da barra de aço, e com isso esse processo é evolutivo, o concreto não resiste a isso. Então, quais são os fatores intervenientes no concreto armado que ligados à corrosão? Onde é que nós podemos atuar para que isso não aconteça nas nossas obras, nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos? Onde é que a gente pode atuar, né? O que gera tudo isso? Cobrimento da armadura. Então, aí para vocês que já estão no processo aí, fazendo estágio, acompanhando obras, e daqui a pouco serão os responsáveis pelas as execuções, é uma coisa que a gente tem que verificar na obra, é se o cobrimento da armadura ele é adequado. Porque a corrosão está ligada diretamente à espessura de cobertura. Quanto menos for a espessura, né? Muitas vezes a gente vê em obra aí que o pessoal tira, inclusive, os espaçadores para poder caber o aço lá dentro. Então, a gente, na verdade, não é isso que tem que acontecer. A gente tem que garantir a espessura do cobrimento. A temperatura também é um fator de acelera o processo de corrosão nos dois pontos. Tanto nas altas temperaturas, né? Comumente, quando a temperatura é muito alta, a umidade acompanha, né, esse aumento de temperatura. Então, se o concreto tiver muitas fissuras, né, essa temperatura muito elevada aumenta a umidade relativa do ar, e aí pode penetrar umidade dentro do nosso concreto. E do outro lado também, em temperaturas muito baixas, né, existe o fator de condensação, né? A gente já vê lá a formação da gota do orvalho, né? Quando a temperatura está muito baixa, então começa a condensar a água, e se tiver uma fissura, a água penetra ali, vai também para a armadura, né? Então a temperatura, tanto muito baixa quanto muito alta, afeta negativamente, né? Favorecendo o processo de corrosão. O tipos de cimento e de adição, porque no cimento, se não ocorrer todas as reações químicas no cimento, ficar lá algum elemento químico que pode ser reativo, né, que vá promover um processo de corrosão, né, o elemento tem que estar quimicamente estável, né, o concreto tem que estar quimicamente estável, não pode ter elementos livres dentro do concreto, aí você pode provocar corrosão. E quais são esses elementos livres? Por exemplo, nos aditivos, né, os aditivos do concreto pode conter cloretos, por exemplo, que vai condicionar, se ele não evaporar ali, né, não cumprir o papel do aditivo e perder a sua validade, né, e continuar reagindo quimicamente, você pode iniciar um processo de corrosão. Fissuras do concreto, né, em função do cobrimento, né, fissura excessiva do concreto, né? Então, o cobrimento e as fissuras estão muito relacionados, né? Quanto mais fissuras, mais fácil da água penetrar. Quanto menor for a cobertura, mais rápido a água chega no aço. A relação água-cimento do concreto também tem ligação com a corrosão, né? Quanto maior for a relação água-cimento,
mais água vai ter na mistura, mais água eu tenho para evaporar, meu concreto fica mais poroso e, com isso, propicia também o início do processo de corrosão. Quanto menor for minha relação água-cimento, menos poroso vai ser meu concreto. Então, a relação água-cimento também tem uma ligação direta com o processo de corrosão. Permeabilidade do concreto e absorção tem a ver também com o processo de corrosão, né? Quanto mais permeável, né? Quanto mais absorver oxigênio no meu concreto, quanto mais absorver umidade no meu concreto, mais ele está propenso a levar oxigênio e água para a minha armação e, com isso, iniciar o processo de corrosão. Né? Quanto mais ele absorver água também, resistividade elétrica do concreto também, concreto com alta resistividade elétrica, né? Os elétrons deixam de circular, então, se tiver baixa resistividade, os elétrons vão circular e aí, com isso, inicia um processo de corrosão. Então, são nesses pontos que a gente consegue atuar fortemente, principalmente durante a execução do concreto e, posteriormente, no caso de manutenção. A gente sempre cuidar, principalmente, do cobrimento e tratar rapidamente caso o concreto venha a se fissurar, né? Então, o cobrimento da armadura, a gente falou bastante, né? Então, aí na imagem a gente está mostrando o espaçador colocando a posição da armadura no lugar correto. Isso a gente tem que observar no projeto. Cabe a gente, no processo executivo, garantir que a armadura esteja na posição correta, na espessura especificada pelo projeto, né? Ambientes mais agressivos, as coberturas são maiores, ambientes menos agressivos, as coberturas são menores. Na nossa tabela da NBR 6118, fala lá do processo de corrosão, né, e fala das espessuras de cobrimento, né, para os conforme o ambiente, a classe agressiva ambiental, né, classe 1, menos agressivo, classe 4, mais agressivo, né, e tem a espessura diferente para pilar, viga e laje, né, para concreto armado e para o concreto protendido. Então, essa espessura, né, 2 centímetros no caso de laje, classe 1, né, ambientes onde a umidade é muito baixa, e classe 5, onde o ambiente, por exemplo, é um ambiente marítimo, onde eu tenho cloreto, né, o cloro presente na própria atmosfera em função da salinidade da água, né, aí eu já tenho que ter na minha laje um comprimento de 4,5 centímetros, 45 milímetros. Então, isso aí a gente tem que observar. Quem se dedicar ao projeto de concreto armado tem que verificar isso, e, né, vai no projeto, e que quem se dedicar ao processo de execução tem que verificar no projeto o que está determinado para a espessura do concreto e garantir que tenha essa espessura de cobrimento. Isso é extremamente importante para a durabilidade do concreto. Então, na imagem aí representando uma barra de aço dentro do nosso concreto, né? Então, o nosso concreto é o meio alcalino, né? Então, essa espessura, né, de cobrimento que vai da barra, do ponto mais próximo, né, da forma, né, da face externa do concreto, até a primeira barra, esse é o nosso cobrimento. Então, esse cobrimento ele é extremamente importante, né? Então, por quê? Porque eu tenho, né, a gente falou da zona anódica e da zona catódica, né? O nosso barra de aço é uma liga metálica e a zona anódica perde elétrons para a zona catódica, né? Então, a zona anódica vai corroer, né? A zona catódica vai receber o material, será depositado na zona catódica.
o concreto se fissurar, aí tem vários elementos, né, que estão na atmosfera que podem atacar o concreto. Um deles, por exemplo, no ambiente marítimo, é o cloro, né? Lá no cloreto de sódio, né, que é presente, o sal, né, que está lá no ambiente marítimo, ele está na atmosfera, e se o concreto está fissurado, ele vai penetrar no concreto, vai iniciar o processo de corrosão. No experimento que quem fez em casa, que botou o, o prego na água salgada, ele corroeu mais rápido do que o prego que estava na água doce. Os dois corroeram, mas a velocidade que o cloro faz com que o aço se corroia é maior do que o oxigênio que está livre na atmosfera, né? Então, elementos agressivos na atmosfera provoca reações químicas na barra de aço e inicia esse processo de corrosão que a gente vem falando com vocês. A temperatura, eu já comentei com vocês que tanto a temperatura baixa quanto a temperatura alta, ela pode provocar problemas de corrosão, né? A temperatura elevada faz com que os materiais eles se alonguem, com isso provoque bastante fissura nos materiais, né? O aço tem um coeficiente de alongamento um pouquinho diferente do concreto, então, se ele entrar num processo de alongamento a uma temperatura extremamente elevada, o concreto pode fissurar, né, por movimentação, né, a gente sabe, por isso que a gente faz as juntas de dilatação nas nossas estruturas, né, para que os materiais tenham liberdade de se movimentar, né, se a gente fizer um vão de uma peça de concreto armado com 50 metros de comprimento, então, muito provavelmente, o concreto não vai resistir, ele vai fissurar todo. Então, existe o limite para o concreto no seu dimensionamento, em função da temperatura, né? Então, se fissurar, né, esses elementos agressivos ao concreto vai penetrar na fissura e vai iniciar o processo de corrosão. Numa estrutura, existem zonas, né, mais propícias à corrosão, algumas mais do que as outras. Então, nessa imagem que a gente está mostrando para vocês, nós temos aí, aqui embaixo, né, o bloco de fundação, que está totalmente imerso, né, está totalmente enterrado, ou seja, a presença de oxigênio no bloco de fundação é muito baixa. Aí eu tenho uma zona que está intermediária, parte enterrada e parte, vamos falar assim, num ambiente exposto à atmosfera, e tem uma parte que está totalmente livre, né, e exposto à atmosfera. Então, nesse gráfico que a gente está mostrando aí, a taxa de corrosão, né, ela é maior nessa região onde existe uma coisa intermediária entre o oxigênio e o terreno, né, onde você tem a terra, e aí tem muita umidade presente no terreno, oxigênio presente. Então, se a gente não cuidar da impermeabilização da nossa estrutura, esse aqui é o ponto onde é mais propício à corrosão. A corrosão acelera mais, né? Então, é um gráfico aí que vai ficar para vocês, onde a gente tem mais corrosão, é justamente nesse trecho, onde é o intermediário, né? O trecho que está enterrado para um trecho que está semi-enterrado. A estrutura exposta lá na caixa d'água, do lado de fora da caixa d'água, obviamente, exposta, ela é muito menos sujeita à oxidação do que um ambiente que está parte dele aterrado e parte dele aparente, né, exposto à atmosfera,
onde existe aquela variação de umidade, né? Uma hora o lençol freático sobe, uma hora o lençol freático abaixa. Esse movimento do oxigênio e da água faz com que aquele ponto seja um ponto mais suscetível à corrosão. E ela tem um potencial acelerado. Um outro tópico relacionado à corrosão é o que a gente chama de passivação e despassivação da armadura. A armadura ela tem que estar passivada, ou seja, ela tem que estar num ambiente neutro, né? Que a gente já falou para vocês que o ambiente do concreto armado ele é um ambiente alcalino. Aí a armadura, aquela oxidação superficial que tem na armadura inicialmente, aquela oxidação é uma oxidação benéfica, né, que ela forma uma capa em volta do aço que gera uma passivação da armadura que vai inibir uma corrosão mais agressiva. Se aquela superfície for despassivada, né, perder aquela proteção por algum motivo, aí você pode dar início a um processo de corrosão. O que vem a ser isso? Nosso concreto é um meio alcalino, né? A gente já falou. O pH ele é em torno de 12,5. Então, isso é uma coisa que a gente já falou com vocês. A minha armadura, né, quando eu estou fazendo o meu concreto, né, na fabricação do concreto, existe um componente ali no concreto fresco que chama portlandita, né, que existe ali na argamassa do concreto o CaOH2, que é a portlandita, que vai provocar, junto com aquela oxidação que está no ferro ali, né, o ferro tem uma oxidação superficial, ele forma aquela passivação do nosso do aço, né? Então a armadura encontra-se no interior do concreto, que é um meio alcalino, e em contato com a portlandita, ela gera aquela passivação, né? E essa portlandita, depois que o concreto está endurecido, ela deixa de existir, tá? Então, a composição química lá do nosso concreto, né? A gente tem vários elementos que estão presentes no nosso concreto, né? A composição química do clinker, né? Do cimento Portland. A gente tem o óxido de cálcio, que é a cal, né? A gente sabe lá que o clinker é formado pela cal e pela argila, né? A gente tem óxido de silício, a gente tem óxido de alumínio e óxido de ferro, né? Isso está presente no nosso cimento, né? E isso está lá na mistura do concreto, ele vai reagir quimicamente, né? Então, a combinação dos óxidos, né, responsável pela formação da fase da portlandita, né? Aí a gente tem os silicatos tricálcio, silicato de cálcio, o aluminato de cálcio, a ferrita. Então, o cimento, né, ele está lá. A hora que ele é hidratado na presença da água, ele forma esses componentes. Então, tem um óxido de cal lá no cimento, o óxido de silício, o óxido de alumínio. Quando ele entra em contato com a água, né, o cimento começa a se hidratar e ele gera os silicatos, né? E esses silicatos é que vão fazer a passivação lá do nosso aço, né? E tem outros componentes, né? A gente tem magnésio, tem sódio, tem potássio, tem anidride sulfúrico no nosso concreto. Ou seja, quimicamente falando, o nosso concreto, cimento e depois o concreto, no estado fresco dele ali, tem vários elementos químicos que geram várias reações. Então, essas reações químicas, né, vai dar origem ao hidróxido de cálcio, que é o CaOH2, que é a nossa portlandita, que vai formar a passivação do nosso concreto. Então, essa formação da película, né, ela é a portlandita. O ferrugem é o FeOH3, que é o nosso ferrugem, que está no aço, né? Está aqui no aço.
aquele ferrugem superficial da nossa barra de aço, vai se misturar com a portlandita. Esses dois vai formar uma película superficial na barra de aço que a gente chama de passivação, né? Ele facilita o meio alcalino. Então, a gente vai dar origem a esse processo de passivação. E quando essa película passivante, né, ela deixa de ser passiva, né, quando perde a passivação, é justamente quando existe a carbonatação do concreto, né? A gente tem o CO2 da atmosfera que atua na superfície do concreto, que se eu tiver um cobrimento inadequado do concreto, ele vai tirando aquela parte alcalina do concreto, aquela parte onde o gás carbono da atmosfera, o CO2, ele entra em contato com o concreto, ele vai tornando o concreto, que era alcalino, ele vai se tornar um meio ácido, vai baixar a alcalinidade dele. Então, as fissuras no concreto, o poro do concreto, com o CO2 reagindo, entrando ali dentro do concreto, vai penetrando até chegar na barra de aço, e com isso despassiva, né, tira a passivação da barra de aço e inicia o processo de corrosão. E como a gente já mostrou para vocês, o processo corrosivo é um processo expansivo, né? Atua, né? O processo de expansão gera tensões em todas as direções do concreto, até que o concreto rompa, né? Crie fissuras, e as fissuras potencializam ainda mais a entrada de CO2, oxigênio e umidade, e aí esse processo corrosivo cada vez aumenta. Então, o CO2 presente na atmosfera provoca esse processo de despassivação e início de corrosão, e os cloretos também presentes na atmosfera, seja numa indústria química, ou seja, por exemplo, lá no litoral, né, no litoral do Brasil, né, os cloretos estão suspensos na atmosfera, eles provocam a despassivação e o ataque da nossa armadura. E o cloreto é o nosso vilão, o maior vilão que a gente tem com relação às oxidações, né? Ele acelera sobremaneira a oxidação da nossa barra de aço. E os cloretos também estão presentes nos aditivos do concreto. Então, se o aditivo não tem qualidade, né, e permitir que exista um cloro livre para fazer a reação química, né, ele não cumprir com o seu papel ali somente de aditivo do concreto, seja um aditivo para endurecimento, ou seja um aditivo para retardar a pega, existem os cloretos ali que tem que reagir quimicamente, evaporar e se tornar inerte. Se ele continua ativo, né, ele pode atacar a nossa armadura. Então, nos nossos aditivos que a gente usa em concreto, também tem cloretos, que ataca as nossas armaduras. Então, onde é que tem fonte de cloreto? Né? As fontes externas, né, que está no nosso meio ambiente, e as fontes internas, né, que pode ter cloro, que vai atacar a nossa armadura. Nas fontes externas, maresias, né, e névoas marítimas, a água do mar, os sais de degelo, né, onde você tem neve, né, tem gelo, né, então ali tem sais minerais. Quando você degela, né, aqueles sais tem cloro, pode atacar a armadura. Nos processos industriais, né, na indústria química, em algum tipo de processo industrial, pode ter íons de cloro presente, e lavagem com ácido muriático. Nas obras, antigamente, era muito comum a gente fazer limpeza com ácido muriático na parte de revestimento, enfim, vários processos de limpeza, a gente pegava, misturava água
diluir o ácido muriático na água para poder fazer a limpeza. E sem a preocupação nenhuma de atacar a armadura. Então, esses produtos de limpeza todos que a gente utiliza, a gente tem que ter o cuidado se não ataca a armadura, né? Quando houver uma falha numa concretagem, por exemplo, e esse produto penetra no concreto. E as fontes internas, né, que está presente dentro do concreto, os aditivos acelerador de pega e endurecimento, pode ter íons de cloro, alguma água contaminada que porventura tenha cloro junto da água, né? Então, um dos colegas aí usou cloro no experimento e deu depoimento que ali oxidou demais. Então, o cloro realmente é um dos maiores inimigos que a gente tem com relação ao ataque nas nossas armaduras. E pode ser que a gente tenha também algum agregado contaminado, areia e brita contaminado com íons de cloro, e aí a gente pode, esses íons de cloro livre presente no nosso concreto, pode atacar a nossa armadura. Então, os cloretos presentes no concreto, quimicamente ligados, os íons de cloreto se ligam com alumínio tricálcio, que está presente no nosso cimento, e com ferroaluminato tricálcio, também está presente no nosso cimento. E ele gera um sal que é conhecido como o sal de Friedel e cloroferrato de cálcio. Então, a gente tem no nosso cimento produtos químicos, né, da composição de cimento que podem reagir com os cloretos presentes no nosso concreto. Presente que veio da atmosfera no ambiente externo ou presente porque, por exemplo, teve uma contaminação da água. Então, isso gera um outro tipo de reação química que vai atacar, não vai permitir que o aço seja passivado, então vai atacar e corroer a nossa armadura. E esse cloro, obviamente, se ele tiver quimicamente ligado com outro elemento, ele está equilibrado. Mas se estiver livre, né, para fazer a reação química, esse que é o perigo que a gente tem com o ataque nas armaduras. Então, a gente tem no nosso concreto o cloro quimicamente ligado, que não tem problema, vai estar ligado com algum outro elemento, mas o problema é ter cloro livre na nossa mistura. Esse cloro livre, se chegar na armadura, vai reagir com a nossa armadura ali e vai iniciar o processo de corrosão, acelerar o processo de corrosão. A ação da carbonatação, gente. O que é a carbonatação? Vou resgatando aí com vocês. É a ação do CO2 que está presente na atmosfera. Ele penetra nos poros do concreto e faz com que o concreto começa a perder a alcalinidade. Ele vai se tornando, em vez de alcalino, que é uma base, ele vai se tornando no meio ácido. Como é que a gente consegue perceber isso no concreto? Existe um ensaio que a gente usa um produto, que é a fenolfetaleína, que quando a gente aplica no concreto, né, se o ambiente estiver alcalino, ela fica nessa cor rosada. Quando ela vai desbotando, né, e perde essa cor, significa que o ambiente está um ambiente ácido. Então, é um ensaio que a gente faz no concreto para ver se na cobertura do concreto, né, que seria esse espaço aqui, ó, é o espaço que já está carbonatado. Ou seja, esse trecho já não é um trecho alcalino. O trecho rosa, né, tem essa cor magenta aí, né, essa cor roseada, ele é um meio totalmente alcalino. Então, aqui, esse trecho, o aço está protegido, né?
O ácido está aqui, ele está no meio alcalino. Então, esse é um ensaio que a gente faz, né, aplica, né, uma solução, e quando ela encontra um ambiente alcalino, ela fica nessa cor-de-rosa. É o mesmo processo quando quem já fez tratamento de piscina e quer ver como é que está o pH da água. Então, tem lá aquela reguinha que tem uma coloração, a gente sabe se ela tá mais básica, né, ou se está mais ácida a água, em função daquela coloração. Se ela tiver mais alcalina, vai estar mais cor-de-rosa, né? É esse produto químico, que é a fenolfetaleína, ela reage quimicamente com o meio alcalino e dá essa cor-de-rosa. Então, esse processo de carbonatação, é um processo que ele é progressivo, né? O CO2 está presente na atmosfera. Então, ele vai penetrando no nosso concreto. Por que ele penetra? Porque tem fissura, o concreto está muito poroso, e à medida que ele vai penetrando, né, ele vai tornando a superfície do concreto mais ácida. Então, isso ao longo dos anos, 30, 40 anos, se o nosso concreto for perfeito, de qualquer maneira ele vai perdendo um pouco da sua alcalinidade, por conta da penetração do CO2. Então, as proteções normais são, né, para evitar isso. Primeiro é o cobrimento. E depois são os revestimentos, né? Reboco, pintura, revestimentos diversos, evita a penetração do CO2 na nossa armadura. Então, esse é o processo químico que gera despassivação, né? A carbonatação do concreto. Quanto mais carbonatado é o concreto, mais poroso ele vai estar, e com o tempo acelera mais ainda esse processo de carbonatação. Então, isso é o que a gente chama de frente de carbonatação. Essa espessura onde o concreto já não está mais alcalino, né? O pH dele já abaixou. Então, aqui, só estou repetindo, né? Então, resumo da ópera aí, da corrosão, né? Pra gente, o que a gente tem que fixar de tudo isso que a gente conversou até agora, né? Os elementos básicos necessários para que tenha corrosão, né, eu tenho que ter um eletrólito, ou seja, um meio líquido, né, tem que ter umidade. Se eu não tiver umidade, não tem como o elétron migrar, né, pelo meio eletrólico, né, ele migra, se eu tiver um meio líquido, ele consegue migrar. Se eu não tiver umidade, não vai ter. Diferença de potencial, né, que é a liga metálica, são vários metais, tem diferença de potencial, e oxigênio. Então, esses são os três elementos que vai provocar a oxidação. Se eu conseguir tirar esses elementos aí, então minha armadura está no meio alcalino, não vou ter a corrosão. O eletrólito é qualquer substância que contenha íons livres eletricamente condutivos. Então, eu tenho ali, naquele meio líquido, né, naquele eletrólito, eu tenho elétrons livres, né, os íons livres estão ali prontos para reagir quimicamente. Então, se eu tiver isso, eu tenho corrosão. A diferença de potencial, essencialmente, é o processo, porque dela depende a formação da pilha eletroquímica, né? Então, os metais, né, têm diferença de potencial, né? E tem potencial elétrico diferente, um metal do outro. Como o aço é uma liga metálica, tem vários metais na nossa liga metálica, o ferro é um deles, o magnésio é outro, por exemplo. Então, se eu tenho ligas metálicas diferentes, existe a possibilidade da diferença de potencial e dar início a um processo de corrosão. Então, se eu tiver diferença de potencial, oxigênio e água, eu vou ter corrosão na minha armadura. O oxigênio, né? Então, se eu tiver oxigênio no meio ambiente
né? Eu estou propiciando as reações químicas, porque no oxigênio eu tenho elementos, o oxigênio, o O2, né? Ele é um elemento que ele reage quimicamente com um outro elemento, né? Com o Fe++, por exemplo, né? Vai reagir e vai causar o óxido de ferro, produto expansivo, que vai gerar corrosão, que vai trincar toda a armadura. Então, os íons, né, de elementos agressivos presentes na atmosfera que podem penetrar no concreto estão ali prontos para reagir quimicamente ao nosso, com a nossa armação, né? Então, a gente tem os íons de sulfeto, os íons de cloreto, o mais agressivo são os íons de cloro, tá? Os dióxidos de carbono, o CO2, por conta da carbonatação, nitrito, NO3, gás sulfídrico. Todos esses elementos são elementos que atacam quimicamente a nossa barra de aço. Então, no processo de projeto e no processo construtivo, o cuidado que a gente tem que ter na execução, principalmente com o cobrimento e com a qualidade do concreto, para que a gente tenha uma estrutura de vida longa, né? Bom, esse é o experimento que vocês fizeram, né? Então, o que a gente tem de corrosão para trazer para vocês é bastante informação, e informação de uma maneira que a gente não está acostumado a tratar, né? A gente, no nosso ambiente de trabalho, dentro da construção civil e dentro da escola mesmo, a gente fala muito pouco quimicamente como que as coisas acontecem. Então, é um assunto bastante inóspito para nós, né? A gente lida muito mais com a parte física, com a parte mecânica, e muito pouco com a parte química, né? Como que o processo se dá quimicamente, né? Como que a corrosão se dá quimicamente. E quais são os processos, os agentes que levam a uma barra de aço a oxidar. Então, a gente tem ali apresentado para vocês aí alguns elementos. É claro que a gente pode aprofundar muito em cima de tudo isso para a gente poder caminhar dentro da matéria. Mas o que a gente está passando para vocês hoje assim, é o básico, né? É o que a gente tem que saber para que a gente possa cuidar tanto no projeto das nossas armaduras, tanto na execução. Então, o processo de corrosão é um processo de deterioração, é um processo que pode levar a uma estrutura a colapso. Então, é um processo bastante grave que a gente tem que ter atenção durante tanto no projeto, né, projetar corretamente as espessuras, né, de recobrimento. O fator água-cimento é um fator bastante importante com relação à durabilidade do concreto, né, porque quanto mais alto o nosso fator água-cimento, mais poroso vai ser nosso concreto, mais suscetível à penetração do CO2, mais suscetível à penetração de íons de cloro, e com isso provocar a nossa corrosão. Então, resumindo aí para vocês, a corrosão vai se dar se tiver o metal, obviamente, né, o processo de oxidação em cima do metal. Se tiver diferença de potencial, no nosso caso, é uma liga metálica, existe isso. Se tiver oxigênio, se tiver umidade. Então, se eu tirar a umidade, né, tirar o oxigênio, como que eu faço isso? Tendo uma estrutura de qualidade. Com essa simples questão, eu evito uma corrosão na minha estrutura. Então, é bastante séria, bastante grave essa questão da corrosão, mas ela é possível de se reverter e é possível de, na verdade, não é nem de recuperar. É totalmente possível fazer uma obra e fazer manutenções preventivas para evitar que inicie-se o processo de corrosão. Tá? Então, é um assunto bastante
inóspito para nós, bastante árido, né? Mas ele é necessário para que a gente possa seguir na nossa carreira de engenheiro aí, cuidando das nossas obras, tá? Então é isso, pessoal. É o assunto que eu tinha para trazer hoje para vocês, né? Eu espero que com as observações que vocês fizeram, vou parar a gravação aqui só para não ficar grande o vídeo, tá?